Olá, começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Posse da nova administração do Tribunal para o biênio 2024-2026. Carteiro com alcoolismo dispensado por justa causa deve ser reintegrado. E ainda, transportadora é responsabilizada por morte de trabalhadores em acidente de trânsito. O Revista TST está no ar. Uma trabalhadora que pediu demissão estando grávida teve reconhecido o direito à estabilidade de gestante. A Seção 1 de Dissídios Individuais reiterou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que, sem assistência do sindicato, o pedido de demissão durante a gravidez é considerado inválido. A mulher trabalhava como repositora em uma rede de supermercados da região metropolitana de São Paulo. Na ação trabalhista, ela pediu a reintegração ao emprego ou indenização pelo período de estabilidade, porque não teve assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho e Emprego na rescisão contratual. A empresa sustentou em defesa que a trabalhadora escreveu uma carta de próprio punho avisando sobre o desligamento imediato da função, declarando estar ciente da gestação e abrindo mão da estabilidade. Ao avaliar o caso, o juízo de primeiro grau julgou o pedido da repositora improcedente. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O TRT levou em conta que a rescisão contratual partiu da empregada e que não foi demonstrado vício de consentimento capaz de invalidá-la. Quando o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, a 3ª turma reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante e condenou a rede de supermercados a pagar indenização correspondente ao período da dispensa até 5 meses após o parto. Segundo o colegiado, prevalece na corte o entendimento de que a validade do pedido de demissão de uma profissional grávida está condicionada à homologação pelo sindicato, prevista no artigo 500 da CLT. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator do recurso da empresa, ministro Hugo Scheuermann, reforçou que o Tribunal Regional decidiu em desacordo com o TST. Segundo ele, a atual e notória jurisprudência do TST firmou o entendimento no sentido de que, na rescisão contratual, no caso de empregados estáveis, é indispensável para sua validade a assistência do sindicato da categoria ou, na falta dele, da autoridade competente que o substitua. O relator destacou ainda que a estabilidade da gestante é um direito irrenunciável que visa proteger não só a mãe, mas a criança que vai nascer. A decisão foi unânime. A empregadora entrou com embargos declaratórios. E agora um alerta para você que tem algum processo trabalhista em andamento. Estelionatários estão aplicando golpes para enganar pessoas que aguardam a liberação de valores reconhecidos em processos. Se você recebeu alguma mensagem por WhatsApp, e-mail ou redes sociais solicitando pagamento para receber as verbas devidas, cuidado, a Justiça do Trabalho não faz essa cobrança. Para se proteger, procure um advogado e tente conversar com ele pessoalmente ou por videochamada para ter certeza de que não é outra pessoa. Outra recomendação é não clicar em links desconhecidos. Também vale ressaltar que você pode consultar a situação do processo nos tribunais regionais do trabalho, nas varas do trabalho ou no Fórum Trabalhista, inclusive por meio do balcão virtual. Exatamente, Luana. E se você foi vítima ou conhece alguém que foi enganado, denuncie por meio do Disque Ouvidoria da Justiça do Trabalho no telefone DDD 61 3043 8600 ou no canal de denúncia do Ministério Público do Trabalho. No próximo bloco, faxineira obtém reconhecimento de vínculo empregatício com dono de galeria de salas. A gente volta já já. Chegou a hora dos julgamentos das turmas do TST. Começamos pela 6ª turma. Após desrespeitar normas de saúde e segurança, uma transportadora de valores foi condenada a pagar R$300 mil por dano moral coletivo. A condenação é decorrente da morte de 2 empregados em um acidente com um carro forte. E quem tem mais informações para a gente sobre essa decisão e já está aqui conosco é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha.
Oi, Luane e Anderson. O acidente ocorreu quando o carro forte, que passava pela BR-101, perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com outro veículo. 2 empregados morreram e outros 2 ficaram gravemente feridos. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pediu que a empresa fosse condenada a pagar R$ 1.500.000 por dano moral coletivo. O MPT relatou que o Ministério do Trabalho e Emprego havia multado a empresa em consequência do acidente, após constatação de más condições de segurança e saúde. Segundo o MTE, entre as causas que contribuíram para a colisão estava a jornada exaustiva do motorista, além da falta de apoio para a cabeça nos bancos do veículo. Na ação, o Ministério Público do Trabalho também pediu que a empresa cumprisse uma lista com 14 obrigações para garantir a segurança dos empregados. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia condenou a empresa ao pagamento de R$ 150 mil. O caso chegou ao TST. O ministro Augusto César, relator do recurso do MPT na 6ª turma, considerou irrisório o valor atribuído pelo Tribunal Regional. Para o relator, o dano decorrente da negligência da empresa afetou o patrimônio jurídico da coletividade. Logo, a indenização não se aplica apenas aos indivíduos diretamente atingidos. Com base em precedentes, o ministro aumentou o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 300 mil. A decisão foi unânime. A empresa entrou com recurso extraordinário. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST e até a próxima. Os Correios vão ter de reintegrar um carteiro que foi dispensado por justa causa após ter faltado muito ao trabalho sem justificativa. De acordo com a 2ª turma, ficou comprovado no processo que ele era alcoólatra. E pela jurisprudência do TST, a doença não é considerada desvio de conduta. O carteiro foi demitido após 13 anos nos Correios. Na ação trabalhista, ele alegou que a empresa tinha conhecimento de internações a que se submeteu para tratar o alcoolismo, mas não o encaminhou ao INSS para a concessão de benefício previdenciário ou de aposentadoria por invalidez. Em defesa, a empregadora justificou que tentou ajudar na recuperação do empregado, com a inclusão do carteiro durante 8 anos em um programa interno para dependentes de álcool e drogas. De acordo com os Correios, suspensões disciplinares foram aplicadas, mas não tiveram o efeito educativo esperado. Além disso, em processo administrativo, o profissional não teria justificado as mais de 200 faltas ao trabalho. O pedido de reintegração ao emprego foi aceito pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais. Também foi fixada a indenização de R$ 5 mil por dano moral. A conclusão foi que o carteiro estava inapto para o trabalho e a doença foi determinante para as faltas que resultaram na demissão. No Tribunal Superior do Trabalho, a 2ª turma não aceitou o recurso dos Correios para manter a justa causa. A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, reforçou que a jurisprudência do TST não considera o alcoolismo um desvio de conduta. Segundo ela, a Organização Mundial da Saúde reconhece a síndrome de dependência do álcool como uma doença que gera compulsão e retira a capacidade de discernimento da pessoa sobre os próprios atos. A decisão foi unânime. O caso transitou em julgado. Uma faxineira conseguiu o reconhecimento de vínculo empregatício com o dono de uma galeria de salas em Recife. Para a 3ª turma, a prestação de serviços de faxina em estabelecimento comercial com pessoalidade, subordinação e onerosidade configura vínculo de emprego. A trabalhadora contou ter prestado serviços para a galeria por 12 anos até ser dispensada. A faxineira disse ter assinado um contrato de prestação de serviços como diarista e que os valores eram pagos no fim de cada mês. Por isso, pediu reconhecimento de vínculo de emprego, além do pagamento de verbas rescisórias. Em defesa, o empresário argumentou que a trabalhadora prestava serviços apenas 3 vezes por semana, com pagamento mensal a pedido dela.
Afirmou ainda que não havia subordinação nem fiscalização do trabalho executado. Em primeiro grau, o pedido da trabalhadora foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco teve outro entendimento. Para o TRT, não havia subordinação jurídica e a faxineira tinha liberdade para escolher o dia e o horário em que iria realizar o serviço. A trabalhadora então recorreu ao TST. O relator do recurso de revista na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que o caso tem de ser decidido com base no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, que lista os requisitos para a caracterização da relação de emprego. Conforme o relator, ficou claro que a prestação de serviços se deu com pessoalidade mediante remuneração, com subordinação e de forma não eventual. Por unanimidade, o colegiado restabeleceu a sentença que havia reconhecido o vínculo de emprego da faxineira. Ainda cabe recurso. Depois do intervalo, a posse da nova administração do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene de posse da nova direção. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga assumiu a presidência da Corte. A cerimônia contou com a participação de ministros do TST e autoridades dos 3 poderes da República. Além de presidente da Corte, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga assume a presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Foram empossados também o ministro Maurício Godinho Delgado como vice-presidente e o ministro Vieira de Mello Filho como corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Os novos dirigentes foram eleitos por unanimidade em sessão do Tribunal Pleno no dia 12 de agosto deste ano. Para o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidir o Tribunal Superior do Trabalho é um desafio que será enfrentado com determinação. A expectativa é exatamente dar seguimento, não é? A uma história, a uma carreira na magistratura que já tem 43 anos, não é? Exatamente visando o destinatário da prestação adicional, que é o justiçado. Melhorar as condições para atender a sociedade, atender o cidadão e que ele tenha, naturalmente, a segurança de, no acesso à justiça, ter a solução do conflito de interesses de forma justa e com a decisão de mérito em tempo razoável. O ministro Maurício Godinho Delgado disse estar preparado para conduzir as conciliações do TST, uma das principais atribuições da vice-presidência. É um desafio muito grande, né? O Tribunal Superior do Trabalho, um tribunal que abrange um país que tem a dimensão de ser o 5º maior em extensão territorial do planeta. No contexto da vice-presidência, uma das funções, são 3 ou 4 funções principais, a conciliação é uma delas. Buscar-se a conciliação em dissídios coletivos, principalmente, em divergências entre partes coletivas. Essa atuação da vice-presidência e do TST, de maneira geral, é muito importante. Já o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, conta que assume o cargo com foco nas ações de fiscalização e orientação administrativa dos tribunais regionais do trabalho. É preciso que a gente tenha projetos para a corregedoria, para que possa executá-los intencionalmente para um melhor resultado para a sociedade brasileira e para o judiciário trabalhista. Há uma demanda muito grande, há uma tarefa muito grande, mas há uma disposição e a equipe já está pronta para que nós possamos atender a responsabilidade que os colegas depositaram com a minha eleição ao cargo de corregedor. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, participaram da solenidade de posse e elogiaram a nova direção do TST. Ele vai dar continuidade à gestão do ministro Lélio, que foi uma gestão impecável. E eu mesmo, como presidente do Supremo e do CNJ, tive uma excepcional parceria com ele. Sou um admirador da Justiça do Trabalho, que ele liderou muito bem. E o ministro Luiz é meu conterrâneo, vem do Rio, conheço ele há muitos anos. Tenho por ele admiração, carinho, uma pessoa querida
muito moderada, teve um papel muito importante como vice-presidente na filtragem dos recursos que iam para o Supremo, de modo que eu tenho a melhor expectativa, um juiz experiente, idôneo, respeitado, querido, uma liderança muito importante. Uma continuidade importante desse belíssimo trabalho que é realizado pela Justiça do Trabalho no Brasil. O ministro Aloysio, com certeza, tem todas as condições, o preparo, a competência, o conhecimento do Poder Judiciário para poder continuar prestando esses serviços que a Justiça do Trabalho presta para milhões de pessoas. O Brasil ainda, infelizmente, tem milhões de hipossuficientes que acabam sendo lesados em seus direitos sociais e encontram na Justiça do Trabalho a guarida para a defesa da Constituição. E vamos conhecer um pouco mais sobre as trajetórias dos ministros que compõem a administração do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O recém-empossado presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Formou-se em Direito na Universidade Católica da cidade. Ingressou na magistratura em 1981 como juiz do trabalho. Em 1997 foi promovido a desembargador no TRT do Rio de Janeiro. A primeira convocação para o Tribunal Superior do Trabalho ocorreu em 1998. Tendo permanecido na Corte Superior Trabalhista por 6 anos como desembargador convocado. Em 2004, foi empossado ministro do TST. Foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022 e vice-presidente no biênio seguinte. O presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, também atuou como professor da Universidade Católica de Petrópolis. Integrou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, entre 2017 e 2019, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 2012 a 2014 e de 2020 a 2022. Também foi diretor da ENAMAT. O vice-presidente do TST, Maurício Godinho Delgado, nasceu em Lima Duarte, Minas Gerais. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tornou-se mestre em Ciência Política e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi advogado, juiz do trabalho e desembargador. Em 2007, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Foi diretor da ENAMAT no biênio 2022-2024. O ministro Maurício Godinho Delgado também é professor universitário e autor de diversas obras sobre direito do trabalho. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, nasceu em Belo Horizonte. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ingressou na magistratura trabalhista em 1987. Em 1998, foi promovido por merecimento a desembargador do TRT no Estado. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 2006. Foi diretor da ENAMAT entre 2018 e 2020. Vice-presidente do TST entre 2020 e 2022 e integrante do CNJ no biênio 2021-2023. O ministro Vieira de Melo Filho é autor de diversos livros e de artigos acadêmicos. Fique agora com outros assuntos que foram destaque ao longo da semana. O Tribunal Superior do Trabalho realiza até 30 de novembro a Pesquisa de Satisfação 2024. As respostas vão permitir analisar a qualidade dos serviços prestados, além de identificar o grau de conhecimento da sociedade sobre a atuação da Corte. O questionário é dividido em 5 temas. Para responder, basta acessar o link pelo QR Code que aparece na tela. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveu audiência pública para a prestação de serviços de capacitação e administração de depósitos judiciais na Justiça do Trabalho. A audiência foi voltada para instituições financeiras interessadas em desenvolver funcionalidade que permita o recebimento de alvará de levantamento, ordem de transferência e PIX por integração com o sistema Web Service. O TST e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assinaram um convênio para o uso gratuito do SIGEU, o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira. A ferramenta criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho permite o registro e o gerenciamento de informações
relacionadas ao planejamento, ao processamento da execução e ao acompanhamento orçamentário dos tribunais. Durante todo o mês de outubro, a sede do TST em Brasília vai ficar iluminada de rosa. A ação faz parte do movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Já está no ar o novo episódio do videocast Vozes da CLT. O convidado da vez é o ministro do TST, Alberto Balazeiro. Ele falou sobre saúde e segurança no trabalho. Trabalho é sempre meio de vida, trabalho não é meio de morte. Então a gente tem que compreender o trabalho como uma forma de a gente ter nossa renda, a gente contribuir para a sociedade, seja na informação, seja na educação, seja na saúde, seja na pacificação. Para conferir, é só acessar a nossa página no YouTube. O Revista TST termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.